Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente, e eu gostaria de saudar especialmente as pessoas aqui presentes, o movimento da população em situação de rua que está aqui presente, a Defensoria Pública na figura do Marcos, que está aqui, as comunidades das ocupações que estão aqui também presente, a população que está aqui fazendo manifestação do seu direito, o Pedro de Faria, do Leipzig, que esteve aqui numa reunião com a gente. Então, primeiro a minha saudação em relação às pessoas que estão aqui hoje no plenário. E eu acho que esse é um debate muito interessante que a gente tem que travar. Essa é uma discussão interessantíssima, acho que é importante a gente fazer esse debate. Sobre o projeto apresentado pelo vereador Nelson Osri, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. A Lei 11.343, de 2006, que versa sobre a questão de drogas em nível nacional, ela diz que a finalidade é a prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de usuários e dependentes de drogas, artigo 3º, inciso 1. Essa lei reconhece o foco do poder público consiste em lidar com o uso problemático das drogas a partir das estratégias de saúde. E por que a partir das estratégias de saúde? Porque é uma experiência mundial, existe uma experiência mundial calcada na ideia de que a melhor forma para a gente lidar com o uso problemático das drogas e fazer a prevenção do uso das drogas é a estratégia de saúde. Os paradigmas punitivistas estão em vigor há mais de 100 anos na nossa sociedade. Na minha opinião, um raciocínio até infantil. A ideia de quanto mais punir, vai diminuir o consumo de drogas. Sendo que faz 100 anos que as sociedades fazem punição ao uso de drogas. Inclusive, a experiência da lei seca nos Estados Unidos é muito interessante. Uma parte, vereador. Só um minuto, Zé Carlos, para eu continuar meu raciocínio. A experiência da lei seca é muito interessante, porque os Estados Unidos proibiu o consumo de álcool. Proibiu o consumo de álcool, só que o uso de álcool não diminuiu nos Estados Unidos após a proibição. O uso de álcool, na verdade, trouxe uma série de problemas. Trouxe problemas de saúde pública, porque não existia um controle do qual era a natureza e a qualidade das substâncias que estavam relacionadas. Trouxe, inclusive, o agravo do crime organizado, das máfias, as máfias relacionadas ao tráfico de álcool nos Estados Unidos. Ou seja, vereadora, existe toda uma experiência internacional feita e realizada de que o paradigma punitivista não resolve o problema da dependência química. É um paradigma que é completamente ineficiente para a política de drogas. A parte, agora, vereadora. Aí eu vou discutir a questão da legalidade. Somente será possível a elaboração de atos normativos que não superem as ações de atenção de saúde. E, com certeza, esse projeto vai contra a política de saúde. E sabe por que vai contra a política de saúde? Porque ela dificulta o vínculo entre o usuário e o serviço de saúde. Existe todo um esforço das equipes de saúde em criar um vínculo com os usuários que fazem o uso problemático das drogas, inclusive para conseguir com que aquele usuário problemático possa, enfim, fazer escolhas e possa escolher, inclusive, acabar com o seu uso problemático. Esse projeto quebra o vínculo, isso é muito sério. E isso é muito sério no momento em que nós estamos vivendo um desmonte intensivo do Centro de Atendimento Psicossocial, que é o CAPS-AD. CAPS-AD está em completo processo de desmonte. Nós estamos tendo um ataque a uma política que é extremamente
bem-sucedida em termos de prevenção e combate ao uso de drogas. Existe uma experiência, existem muitas... Porque aqui a gente tem que superar o jargão. Tem muito jargão, discurso bonito, mas a gente precisa de superar o jargão. Existem experiências completamente bem-sucedidas, por exemplo, sobre o debate, experiências de redução de danos. A redução de danos é fundamental. O CAPS-AD, ele tem um índice de ter bem-sucedido, enquanto uma política de saúde bem-sucedida, muitíssimo melhor que qualquer processo de criminalização. Sabe o que acontece com a criminalização? A perspectiva punitivista, ela cria um estigma, que é o estigma dos usuários de drogas. Isso dificulta o usuário acessar o serviço, dificulta a própria quantificação desse processo. A quantificação, porque afinal, a pessoa vai preencher um formulário, ela vai se dizer que ela é usuária de droga? Ela vai no posto de saúde e vai dizer que ela é usuária de droga? Quanto maior o estigma estiver relacionado ao estigma, menos as pessoas que fazem um uso problemático das drogas vão procurar os equipamentos públicos de saúde, que são as experiências bem-sucedidas em termos de prevenção de drogas. E tem mais um aspecto desse projeto, Nelson, aqui a gente dialoga de uma forma bastante saudável, digamos assim, Nelson, que é o artigo 5º, que, na minha opinião, é muito perigoso, porque ela diz assim, o artigo 5º, não será aplicada às pessoas em situação de rua. A multa não será aplicada às pessoas em situação de rua. Contudo, essas pessoas serão encaminhadas aos programas públicos de atendimento adequado. Isso abre a possibilidade da internação compulsória. E isso é muito problemático, Primeiro, porque a internação compulsória, ela é completamente ineficiente. Na verdade, é uma política que não tem resultado positivo, quantitativo, em lugar nenhum. Além disso, é uma política que é extremamente agressiva, é uma política que viola os direitos humanos, é uma política que aumenta o preconceito contra as pessoas pobres. Aqui está o movimento em situação de rua que vem lutando, por exemplo, para garantir os seus direitos. Se você conversa com o movimento em situação de rua, diz a população, a gente teve aqui a presença da Adriana, que é do movimento em situação de rua, e é interessante que muito se fala da população de rua, mas pouco se ouve a população que está em situação de rua. Pouquíssimo se ouve, não se dá voz a essa população. Se você tivesse moradia garantida, a população não estaria na rua. Se você tivesse o respeito aos direitos humanos, aos direitos básicos, essa população não estaria na rua. A gente precisa superar essa perspectiva, que é uma perspectiva punitivista, que está fazendo apenas com que se mantenha o crime organizado com relações extremamente próximas do judiciário, o crime organizado com relações extremamente próximas com as instituições, e a punição voltada apenas para um setor da população, que é a população pobre, a população negra. Então, na minha opinião, esse projeto é inconstitucional, porque ele viola o paradigma de que o fundamental da política de drogas é a atenção em saúde, e ela reforça o estigma em relação a essa população, cria a possibilidade da internação compulsória, e ela não vai resolver os problemas dos usos de drogas, não vai resolver o problema do uso de drogas. Para a gente resolver o problema do uso problemático das drogas, seria importante aqui, se existe a intenção de combater o uso problemático das drogas, inclusive o uso nos espaços públicos, nas praças e tudo mais, nós deveríamos fortalecer os CAPs, fortalecer a rede de saúde, garantir direitos para a população, fortalecer o vínculo dos servidores que atuam no sentido de garantir
um paradigma humanizado. É um paradigma humanizado. É isso que pode resolver e pode ajudar as pessoas que fazem uso problemático das drogas a saírem de uma situação de dependência química. Obrigado, vereador.